Saudações, gente bonita, em Goiás, 12 horas. Deixa eu comentar algumas coisas aqui. Mestre Leider falando, claro, né? Seguinte, eu já vim notando isso há bastante tempo, a dizer a verdade, que é o absoluto descompromisso dos governos, da imprensa, do Ocidente com os fatos, com a realidade de campo. Dê uma olhada nesse vídeo, por gentileza. The rules-based order is in roaring form. 2 weeks ago, Israel bombs Iran's embassy in Syria, an act of aggression against 2 states, the UN Charter and the Vienna Conventions. Rules? Not only no condemnation, but defence of Israel against retaliation. So last week, Ecuador follows suit, sends armed heavies into Mexico's embassy, snatching an asylum claimant, an assault on refugee and diplomatic law. Of course, the US has never respected international law. It was always one law for their friends and another for everybody else. But after 6 months of throwing international law on the bonfire in Gaza, something is broken. We are in free fall. Strikes on hospitals, normalised. On aid convoys, refugees, civilians, normalised. Famine as a weapon of war, normalised. All with impunity. We are witnessing the collapse of the post-war system instigated by the US and Europe, all to shield Israel, our outpost, from consequences. But when the last law is down and the devil turns on us, where will we hide all laws being flouted? Pronto, eu acho que o vídeo é auto-ilustrativo, né? Ele mostra uma situação que não é nova. Os Estados Unidos sempre foram assim, a Europa sempre foi assim, o Estado ilegítimo sempre foi assim. Só que dessa vez as coisas estão mais claras, mais óbvias, e isso choca. Porque é como se alguém fosse pego blefando e ao invés de admitir, dobrasse a aposta. É isso que eles estão fazendo. Realmente, o que essa deputada, acho que ela chama Clary alguma coisa, disse é muito verdadeira. Eles estão jogando o direito internacional no lixo para proteger o Estado ilegítimo. E aí a gente para e pensa, fala, cara, por quê? Quer dizer, nem faz sentido. Se fosse, porra, é uma posição estratégica privilegiada, uma nação muito rica, mas não é, gente, é um experimento colonialista mal sucedido, violento, impopular no mundo inteiro, né, no território asiático. O Ocidente está se sacrificando para tentar proteger o Estado ilegítimo. Isso não faz nenhum sentido econômico, então a razão não é econômica. A razão, ela trespassa o econômico. Porque é o tipo de coisa que você para e olha. O que os Estados Unidos ganham? O que a Europa ganha? Certo? O que o Ocidente ganha defendendo esses criminosos? Porque é disso que se trata. São criminosos. O fato deles não serem nunca, nem terem sido nunca julgados, isso fala muito mais do Ocidente do que deles em si, num certo sentido. Porque todos os dias a gente vê uma arbitrariedade diferente. Ontem e hoje, parece que eles estão atacando a esmo aldeias, pequenas comunidades palestinas na Cisjordânia. Pessoas já foram desvividas. Os colonos se juntam com o apoio do exército e invadem aldeias, destruindo tudo. Atacando as pessoas, matando as pessoas. A troco de nada, cara.
É uma insanidade. O mundo inteiro vendo e absolutamente ninguém faz rigorosamente nada. Nada. E, de fato, o direito internacional foi jogado no lixo. Ele não vale absolutamente nada. O sistema ONU, não é que ele está sendo desmontado. Ele foi. Ele não é mais nada. A Rússia entendeu isso, a China entendeu isso, a República Popular Democrática da Coreia entendeu, o Irã entendeu, a Venezuela entendeu. Sabe, o Equador entendeu. O que o Equador fez, que invadiu uma embaixada com homens armados e sequestrar uma pessoa que estava lá dentro, isso é o mais completo absurdo. Ainda mais se você considera que foi o Equador, né? Quem que é o Equador na fila do pão, gente? Pelo amor de Deus, é uma república bananeira. Então, e como é que alguém vai falar alguma coisa depois do que o Estado de Israel fez? Se Israel faz, por que o Equador não pode fazer? Certo? Então, o irônico disso tudo é que o estatuto de embaixada, de lugar para proteger, asilar as pessoas, é mencionado pela primeira vez no Velho Testamento. Portanto, no antigo reino de Israel. É irônico, né? Não o mesmo povo, que os hebreus foram extintos milhares de anos atrás. Mas a mesma região geográfica que inventou esse estatuto, agora, sob a liderança dela, está jogando esse estatuto no lixo. Só que tem aquela coisa. Isso volta. Em uma hora, e essa hora não vai demorar para chegar, eles vão precisar. E aí vamos falar um pouco mais sobre essa questão. O Biden, ele parou com o histrionismo de falar, nas próximas 48, nas próximas 24 horas, um ataque iminente. Ele parou com essa bobagem. Certo? Mas veja bem, hoje aconteceu um fenômeno que eu tenho que comentar com vocês, que foi a apreensão por parte do Irã de um navio sionista sob bandeira portuguesa. Espera só um tiquinho, gente. Olha, vamos colocar a coisa em perspectiva. Possibilidade de guerra. Ela já está acontecendo. Não é que o Estado legítimo será atacado. Ele está sendo atacado. Só que é o tipo de conflito para o qual o Ocidente definitivamente não está preparado. Sabe? O tipo de guerra que a OTAN faz é daquelas de saturação. Guerra de saturação. Ataca tudo, destrói tudo, depois vê o que faz. Esse é o tipo de guerra que a OTAN faz, que os Estados Unidos fazem, que o Estado legítimo sempre faz. Guerra de saturação. Aí reside o problema. Olha o cachorrinho brabo. Aí reside o problema. Que esse tipo de guerra funciona contra estados nacionais. Certo? Funciona contra estados nacionais. De preferência urbanos e pequenos. Você destrói a principal cidade ou as principais cidades e o país fica acéfalo, né? Só que como é possível fazer esse tipo de guerra de saturação contra o inimigo que está infiltrado nas suas próprias fronteiras? Quer dizer, como é que o Estado ilegítimo vai fazer? Ele tá em Gaza, isso é possível. Porque Gaza, na prática, é uma prisão a céu aberto, né? Então é só destruir tudo com as pessoas lá dentro. Que é o que eles estão fazendo. Contando com impunidade. Que é exatamente o que está acontecendo. Perfeito? Então, né, para Gaza funciona. Até o limite que a opinião pública
se enoje, que também está acontecendo. Eles estão acostumados a fazer, usar como desculpa o combate ao terror, a imprensa passa o pano e fica tudo certo. Só que dessa vez não está dando certo. As pessoas estão enojadas no mundo inteiro. Mas eu nem vou entrar nesse mérito. A questão que eu vou colocar aqui é como eles vão combater, por exemplo, o Hezbollah. Onde o Hezbollah vai atacar o Líbano inteiro, vai atacar a Síria, vai atacar o Iraque, pode atacar, mas não vão acertar o Hezbollah. Hezbollah não tem um endereço, certo? Eles podem atacar esses locais como punição, mas militarmente o ganho é muito pequeno, porque o Hezbollah está escondido, inclusive dentro do próprio Estado ilegítimo. Então não tem jeito de fazer esse tipo de conflito contra o inimigo que está escondido, certo? É inútil. Por outro lado, o tipo de guerra que o eixo da resistência faz, de desgaste, pode perfeitamente ser feito contra estados nacionais. Na verdade, a gente vê isso. E o Irã, ontem e hoje, deu um novo passo quando apreendeu um navio sionista com bandeira portuguesa no Golfo Pérsico, na entrada do Golfo Pérsico. O Irã foi e apreendeu. O navio não é português não, gente. O navio é da entidade, é do Estado ilegítimo. Sabe, eles disfarçam a bandeira, mas o Irã anda muito bem informado. Alguém está passando, ó, o dono é sionista. Esse navio está disfarçado de português para comprar coisas e mandar para o Estado ilegítimo. Falou, opa, então vamos passar a mão nele. E aí pronto. E isso inaugurou agora um precedente. O que eles faziam no Estreito de Bab el-Mandeb, e agora passaram a fazer também no Golfo de Aden, e depois no Oceano Índico inteiro, agora estão fazendo no Golfo Pérsico, no Estreito de Hormuz. Aí complica, porque o porto de Eilat já estava desabilitado. Ninguém entra, ninguém sai. Porque não tem jeito de você entrar no Golfo de Aqaba sem passar antes por Bab el-Mandeb, nem no Canal do Suez. Então, eles bloquearam Bab el-Mandeb e, portanto, a passagem entre os oceanos Índico e Atlântico, o Indo-Pacífico e o Atlântico. Só que agora eles deram um novo passo, porque ainda existia perdão, uma possibilidade que eles estavam usando. Entra pelo Estreito de Hormuz até o Golfo Pérsico e usa portos emirates como Abu Dhabi, Sharjah e Dubai para transferir por terra, por caminhão, as mercadorias até o Estado ilegítimo, via Arábia Saudita e Jordânia. Certo? E encarece muito o frete e, portanto, o custo final das mercadorias, mas torna o processo exequível, certo? É caro, mas ainda tem essa possibilidade. Agora, com o Irã, na prática, fechando o Estreito de Hormuz, primeiro para navio israelense e logo para navio americano, britânico, todo mundo que ajuda o Estado ilegítimo, aí eles vão ficar sem nenhuma opção de abastecimento, a não ser o Porto de Haifa. E o Porto de Haifa está muito perto da fronteira com o Líbano, está muito ao alcance da artilharia do Hezbollah. Mais ainda, um informe recente do próprio governo dos Estados Unidos deu conta que o Irã possui o maior acervo de artilharia da Terra. Ou seja, é o país nesse planeta que mais tem mísseis e drones. No planeta inteiro, mais que os próprios Estados Unidos, do que a Rússia, do que a China. Então é o país no planeta que mais tem artilharia. E já explicamos isso. Para os iranianos, a artilharia é muito mais prática do que a aviação. É mais barata, mais rápida e eles mesmos podem desenvolver. Isso significa que a qualquer hora
qualquer hora, eles podem desabilitar o porto de Haifa e também o porto de Asdod. Já estão sem Eilat. Já estão sem Eilat. Se ficarem também sem Haifa e Asdod, não tem como nenhuma mercadoria chegar pelo mar, já não tem como chegar pela terra. Vai chegar pelo quê? Pelo ar, só até o momento em que ainda existirem pistas de pouso e decolagem, porque isso também pode ser resolvido. E aí, bom, o Estado legítimo já está sendo isolado do comércio mundial, essa é a verdade, já está sendo isolado. E se for efetivamente, cara, já era, foi embora o boi com a corda. Veja bem, lá no início do confronto entre a Rússia e a OTAN na Ucrânia, faz mais de 2 anos, né? Foi fevereiro de 2022. Os russos começaram a aplicar o conceito de dial de dor. O que é o dial de dor? Você tem um marcador, né? De dor. É importante entender que nesse caso, contextualizar, lá no início do conflito entre a OTAN e a Federação Russa na Ucrânia, fevereiro de 2022, os russos começaram a aplicar o conceito de dial de dor. A ideia por trás do dial de dor era a seguinte: a violência não é a resposta. A violência é a pergunta, a resposta é sempre sim. A questão é quanta dor seria infligida até conseguir a resposta que eles esperavam ouvir. Certo? Fez um ataque, respondeu sim, não. Então faz um ataque 2 vezes mais forte. Não respondeu sim, faz um 3 vezes mais forte. Não respondeu sim, faz um ataque bem mais abrangente, 4 vezes mais forte. Uma hora eles vão responder sim. Certo? A resposta é sim. E ponto. A resposta é sim. E é exatamente o que está começando a acontecer agora. Estão aplicando esse mesmo conceito no Estado ilegítimo. Por enquanto, o porto de Eilat está fechado. Já começaram os ataques ao porto de Haifa. Certo? E fechando o Estreito de Hormuz, aqui um vídeo, uma ilustração. Fechando o Estreito de Hormuz, o caminho por terra via portos dos Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Jordânia, a partir de agora também está fechado. Então resta Asdod e os aeroportos, por enquanto. Vão terminar de fechar direito o caminho por terra, né? E vão terminar de bloquear o porto de Haifa. Enquanto a resposta não for sim, bom, eles vão atacando. Se não der certo, eles fecham Asdod. Se mesmo fechar Asdod, a resposta não for sim, aí eles destroem os aeroportos. As pistas, é bem simples. Bem simples. Certo? Ou começa a fazer interferência eletrônica, nem precisa destruir. Faz sinal de interferência eletrônica aleatória, em horários aleatórios, para tornar a aviação altamente insegura. Ficando insegura, a aviação deixa de existir.
Você não precisa nem lançar bomba. Basta deixar a aviação insegura, que a aviação deixa de vir. Bom, e aí, isolados por terra, água e ar, o Estado legítimo, que é uma tripa, né? Um país pequenininho. Quando você vê os crentes, né, os evangélicos, oh, Israel, Israel, você dá a impressão que é um país enorme, poderosíssimo. Não é, gente. É uma tripinha mar que fica no litoral do Mediterrâneo. Facilmente bloqueado. Quando chegar nesse estágio, aí eles não vão ter o que fazer. Se eles quiserem atrás das coisas, vão ter que sair para ir buscar. Essa é a verdade. Quando eles saírem para ir buscar, voltar, eles não voltam mais. O eixo da resistência, em resumo, vai fazer com eles exatamente o que eles vêm fazendo com os palestinos há 76 anos. Que se sai, nunca mais volta. O único espaço para sair, a única saída, é o Egito. Será o Egito. Por isso que o Egito está quieto. É nitidamente esses países com as reuniões. Os persas fizeram reuniões ao longo da semana passada, do mês passado, com todos os envolvidos no Oriente Médio. Então agora, nitidamente existe um consenso. Israel deve deixar de existir. E eles não vão recorrer a uma violência extremada para isso. Não vão fazer igual os europeus fizeram. Não. Há outros meios. O bloqueio comercial é um deles. Não deu certo, o diálogo de dor avança para o bloqueio de infraestrutura, energia elétrica. E aí não tem como não dar certo. As pessoas não vivem sem água. A economia já bloqueada, o que ainda resta dela vai ser reduzido a farrapos em poucas semanas. Em 2 meses não vai existir mais economia israelense. Vocês não podem mais importar, eles dependem da importação de tudo. Repito, é um país minúsculo. Eles precisam importar tudo, certo? Eles precisam importar tudo. Então, sem poder importar e necessitando importar, a economia vai colapsar. Certo? A economia deles vai colapsar. Essa é a verdade. A economia vai entrar em colapso. E aí, irmão, já era, camarada. Então, o resumo é que o Ocidente não tem como vencer. Eles têm um punhado de base militar, sim. Mas nenhum dos países autorizou elas a serem utilizadas contra o Irã. Aí você fala, eu até vi um post, né, do americano. Será que eles têm essa escolha? Deixa eu responder para o americano. Tem sim. Sabe por quê? Porque as bases são alguns poucos milhares de soldados cercados por dezenas, centenas de milhões de pessoas. Essas bases não têm água, não têm comida, não têm energia. Então, se os países hospedeiros cortar o fornecimento, já era. Certo? Então, a tentativa de ameaçar os países do Oriente Médio usando as bases não tem chance alguma de dar certo. Essa é a verdade. Perfeito? Então, agora nós vamos ver um fenômeno interessantíssimo. Pela primeira vez vocês vão ver. Todas as estratégias de sanção, de boicote, de bloqueio que o Ocidente usa até hoje contra Cuba, Venezuela, Irã, República Popular Democrática da Coreia, vão ser pela primeira vez usados contra eles. Será que eles vão gostar? Será que eles vão saber lidar? Porque o Estado sionista não tem a menor chance de se abastecer sozinho, mas nenhuma. Vai ter que se abastecer de fora. Há um custo muito elevado. A economia ocidental aguenta esse custo? Ela consegue pagar? Eu acho que não.
Acredito seriamente que não consegue pagar. Então, vai colapsar. Para as pessoas que esperam bombas atômicas voando para lá e para cá, para os catastrofistas, para a gente, igual o sujeito supostamente muito inteligente, né? Que entende o Irã mais que todo mundo, mais do que nós os burros. O Irã não tem como atacar o Estado legítimo. Tem e vai. Só que de uma maneira inteligente, não da maneira estúpida. Você não precisa dar uma resposta burra se você tem resposta inteligente para dar. Isso deveria ser óbvio. Mas pelo jeito não é. Então, o Ocidente que prepara o coração deles. Eles vão aprender uma nova lição. Definitiva. Daqui para frente, para eles, só para trás. Vai ser muito interessante ver a queda. Que vai ser um processo lento. E olhando de fora até divertido. Ok? Até mais, gente.